Muito bom dia, meus queridos! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um momento de edificação da sua fé com a oração da manhã. É o quadro que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Que Deus abençoe grandemente a sua vida ao acompanhar aqui este tempo de edificação. Que Deus abençoe grandemente a sua família neste dia. O tema da nossa oração da manhã de hoje é creia em meio às tempestades. O nosso texto devocional se encontra no livro do Salmo, no Salmo 107, versículo 28 e 29, que nos diz o seguinte: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. É preciso crer em Deus em meio às tempestades da vida. A nossa confiança em Deus precisa manter-se intacta, mesmo quando passarmos pelos reveses que a vida reserva para nós. O autor Max Lucado certa vez disse o seguinte: quando Deus permite tempestades, é para que a nossa fé cresça e para que possamos testemunhar do seu poder. Quando olhamos para o nosso texto devocional de hoje, falando da nação de Israel, o salmista nos apresenta um lindo caminho para que possamos recobrar a paz e que ela então assim se estabeleça sobre as nossas vidas quando os dias são difíceis. Olhando para o texto de hoje, o que nos chama a atenção é a palavra aflição. O salmista então começa dizendo o seguinte: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. É exatamente assim que algumas pessoas se sentem quando passam por luta, se sentem aflitas. É como se não houvesse saída e todas as coisas que se faz para tentar deixar de lado aquela situação difícil parece que não dá certo. A pergunta então que fazemos neste momento é: o que fazer na aflição das tempestades da vida? O salmista nos apresenta 4 lindos caminhos. O primeiro deles tem a ver com o nosso clamor. Então, em meio às tempestades, o que é preciso fazer é clamar ao Senhor. E clamar a Deus tem a ver com a nossa rendição aos teus pés, tem a ver com elevar a nossa voz, mas acima de tudo, o nosso coração de forma contrita e sincera diante dos seus olhares ternos de amor. Segundo, creia que Ele agirá no meio da tribulação. Ninguém gosta de passar por isso, mas quando passamos, certamente conseguimos extrair da tribulação alguma lição valiosa para as nossas vidas. É lógico que nem todas as pessoas têm essa aptidão, e eu creio que seja necessário orarmos para que Deus nos dê este discernimento, ou seja, o que as provas tendem e desejam nos ensinar. Em terceiro lugar, confie que Ele reduzirá, o nosso Deus reduzirá a tempestade em uma brisa. É muito interessante quando observamos o tempo fechando à nossa frente e então o vento começa a soprar e depois do vento os trovões, os raios se apresentam e de repente o aguaceiro despenca do céu. Mas depois de alguns minutos de tormenta, nós observamos aquilo tudo ficando tranquilo. O vento começa a cessar, a chuva começa a se esvair e nós então provamos de uma brisa suave e o frescor que vem depois da tempestade. E por último, creia que as ondas cessarão e a sua fúria também o deixará. Você certamente já viu o mar revolto.
e não é uma cena tão bonita não, mas o mar não fica revolto o tempo todo, graças a Deus por isso. Pastor Rick Warren disse o seguinte: Deus nunca desperdiça uma tempestade, Ele a usa para nos moldar e nos aproximar dele. Eu vou ler novamente esta frase. Deus nunca desperdiça uma tempestade, Ele a usa para nos moldar e nos aproximar dele. O que as tempestades da vida nos ensinam? Bom, muitas coisas. Eu tenho aprendido 4 coisas muito importantes. Primeiro, que existe um Deus maior do que elas. Segundo, eu também aprendi que existe sempre uma lição a ser aprendida na hora da tormenta, durante a tormenta e após a tormenta. Eu também aprendi que existe um recomeço onde o sol brilhará depois que as densas nuvens forem embora. E por último, as tempestades da vida também me ensinaram que existe uma revelação especial que só nós, que estamos passando pela prova da tormenta, vamos conseguir enxergar. Então o que eu quero lhe dizer é que no meio da sua dificuldade causada pela tempestade que você está enfrentando hoje, há uma revelação especial vinda da parte de Deus sobre a tua vida que apenas você terá o direito de acessar. Dê graças a Deus por isso. O Senhor quer lhe ensinar com certeza lições muito mais que valiosas. Que Deus lhe ajude a crer nele em meio às tempestades da vida. Confie nele, porque certamente isso tudo vai passar. Vamos orar ao Senhor, o nosso Deus, querido Pai de nosso Senhor Jesus. Eu oro nesse momento por aqueles que estão passando por tormentas na vida. Ajuda, ó Deus, o teu filho, a tua filha a crer, a confiar, a entender que há um propósito maior do Senhor sobre esse momento que se está vivendo. Quando passamos pelas tempestades da vida, não conseguimos ver outra coisa senão as densas nuvens à nossa frente. Mas sobre elas há um sol que brilha e a justiça do Senhor se faz presente. Então, Pai, nos dê olhares espirituais sobre as tempestades que enfrentamos e ajuda-nos a crer no meio da tormenta. Fortalece o nosso coração quando estremecermos e temermos pela nossa própria vida. Seja o Senhor o nosso guia, o nosso consolador, o nosso orientador e aquele que nos traz vida e vida abundante. Guarda os nossos corações, não nos permita deixarmos de crer no Senhor. Que a nossa fé continue intacta e que o Senhor venha ao nosso encontro. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Acima da Média com a oração da manhã. Se você foi abençoado, compartilhe com alguém esta oração da manhã. Um abração a todos.